Stalingrado, em 1942, não era um lugar para seres humanos. Era uma imensa peneira de concreto projetada para moer carne. O ar ali não carregava oxigênio, carregava o cheiro metálico de sangue fresco, misturado ao odor pútrido de milhares de cadáveres que a neve não conseguia mais esconder. O frio de 40 graus negativos transformava qualquer tentativa de respiração em uma pequena facada nos pulmões. O sujeito não morria apenas pela bala de um atirador de elite. Morria porque seu próprio suor congelava dentro da farda, criando uma armadura de gelo que lentamente parava o coração. No meio desse cenário repulsivo, onde soldados reduzidos a trapos humanos disputavam o resto de um cavalo morto com ratos, o absurdo aconteceu. Não foi um movimento tático brilhante ou uma rendição milagrosa. Foi algo que surgiu do céu, rasgando a cortina de fumaça preta que cobria a cidade há meses. Dizem que figuras colossais, brancas e dotadas de uma luminosidade que cegava, apareceram flutuando sobre as ruínas de uma fábrica de tratores. Homens que já tinham perdido qualquer resquício de fé, indivíduos que há semanas só conheciam o som de explosões e gritos, simplesmente pararam. O canhão silenciou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Foram os chamados Anjos de Stalingrado. E aqui resta a pergunta que até hoje assombra quem estuda o horror. Seria aquilo uma intervenção do sagrado no meio de todo esse caos? Ou apenas o último truque de uma mente humana que se recusa a encarar o próprio reflexo no meio do lixo? Para entender a aparição, você não deve olhar para o céu apenas, mas para os bueiros. A guerra em Stalingrado não era feita de grandes avanços. Era feita de centímetros conquistados sobre cadáveres. Imagine a rotina de um soldado do setor de elevador de grãos. Ele não pensa na vitória do Reich ou na glória do socialismo. Ele pensa na bota que furou. Ele gasta 10 minutos tentando limpar o gelo do mecanismo de disparo da sua MG-42, sabendo que se o metal travar, ele morre. O barulho de uma colher raspando no fundo de uma lata vazia é mais alto do que o som de uma artilharia distante. É uma degradação lenta, metódica, quase burocrática. Foi nesse ambiente que algo começou a vazar pelas frestas da realidade. Não começou com luzes cegantes, mas com sussurros. Nas trincheiras alemãs, o boato se espalhava como uma infecção silenciosa. Os homens falavam da mulher de branco. Eles descreviam como ela caminhava sobre o elevador de grãos sem buscar cobertura. Dizia que ela chorava, mas o som atravessava o capacete de aço e se instalava diretamente no canal auditivo. Do lado soviético, no Exército Vermelho, atiradores de elite relatavam 3 figuras que não deveriam estar lá. No auge do bombardeio de dezembro sobre a colina, onde a terra estava tão saturada de estilhaços que nada mais crescia, as figuras foram vistas. Elas não atacavam, elas apenas observavam. Grupos inteiros de soldados simplesmente baixavam as armas. O tempo parecia dilatar. O procedimento da guerra era interrompido por um evento que não constava no manual do campo. O ápice dessa exaustão aconteceu no Natal de 1942. No bunker sufocante de um médico, ele desenhou a Madonna de Stalingrado. Enquanto ele desenhava, os soldados olhavam para o papel com o mesmo olhar vazio que dedicavam ao céu. Era a necessidade biológica de encontrar ordem no entulho. Os homens estavam quebrados o suficiente para que qualquer luz parecesse uma saída. Mas os anjos não eram apenas estátuas de luz passivas. Eles agiam, ou ao menos pareciam agir, sobre a mecânica física e psicológica da batalha, alterando as leis básicas da probabilidade e do instinto. O primeiro fenômeno documentado por sobreviventes foi o grande silêncio.
Imagina num setor de combate onde o barulho é uma entidade constante há meses. O som das granadas, o estalar de fuzis e o chiado do metal sendo moído. Subitamente, com o surgimento das luzes, o som morria. Mas não era um cessar-fogo negociado. Era uma falha técnica absoluta na vontade humana de matar. Relatos de ambos os lados descrevem encontros onde patrulhas alemãs e soviéticas se cruzavam em terreno aberto a poucos metros de distância, enquanto a entidade pairava acima. Os homens condicionados a disparar o menor sinal de movimento apenas se olhavam, paralisados por uma pressão atmosférica que nenhum barômetro poderia medir. Era como se a presença dos anjos criasse uma zona de exclusão mental, onde o gatilho se tornava impossível de puxar. Um erro de sistema na programação do soldado. E então entramos no território dos resgates impossíveis. Existe o relato detalhado de um jovem sargento soviético cegado por uma explosão de estilhaços perto da estação ferroviária número 1. Imagina a cena. Ele está sozinho, a visão reduzida a uma mancha de sangue e escuridão, cercado por patrulhas alemãs e caminhando, sem saber, direto para um campo minado. Ele relatou que sentiu uma mão fria e luminosa tocar o seu ombro. Sem uma palavra, sem uma ordem audível, ele foi guiado por quilômetros através de um labirinto de entulho, ferros retorcidos e crateras profundas. Ele descreveu que a mão parecia feita de gelo seco, mas transmitia uma segurança que o impedia de entrar em pânico. Ele passou silenciosamente por sentinelas inimigas que pareciam estar em transe, olhando para o nada. Quando finalmente alcançou a borda das linhas russas, o toque simplesmente evaporou. Seus companheiros o encontraram intacto, sem um único arranhão de bala em seu uniforme, apesar de ter atravessado a zona de morte mais vigiada da cidade em plena luz do dia. Outro caso documentado, que desafia qualquer lógica balística, envolve um bunker alemão soterrado no setor da fábrica de tratores. 6 homens estavam presos sobre toneladas de concreto, o oxigênio baixando a níveis críticos, a escuridão absoluta sendo interrompida apenas pelos soluços do desespero. Eles relatam que, subitamente, as paredes de concreto começaram a brilhar com uma fluorescência prateada, como se o metal tivesse queimando. A luz não vinha de lanternas, mas de figuras que pareciam atravessar as camadas de terra e aço como se fossem névoa. Os soldados alegaram que figuras indicaram, com movimentos lentos e deliberados, um túnel de ventilação que eles haviam ignorado sistematicamente em sua busca lógica por uma saída. Eles saíram para a superfície em meio a um bombardeio pesado da artilharia, mas as bombas pareciam explodir atrás de uma cortina invisível que os protegiam. As ondas de choque que deveriam ter rasgado seus pulmões eram sentidas apenas com uma brisa quente. Milagre? Ou a mente humana, no auge do delírio pelo dióxido de carbono, criando um guia visual perfeito para o instinto de sobrevivência mais básico agir? Ainda há relatos de extrações silenciosas, onde soldados feridos, abandonados na terra de ninguém, eram encontrados horas depois dentro de hospitais de campanha, sem que ninguém soubesse como eles cruzaram as linhas de fogo. As enfermeiras descreviam esses homens como se estivessem cobertos por uma fina camada de estática ou ozônio. Quando questionados, eles falavam de figuras que dobravam o espaço ao redor deles, permitindo que as balas passassem através de seus corpos, como se fossem projeções cinematográficas. Não eram apenas visões, eram intervenções físicas que alteravam o resultado procedimental de uma morte que já estava garantida.
Se você pudesse isolar o evento e observá-lo com calma, o que veria não seria uma pintura renascentista. Os relatos descrevem algo mais próximo de uma falha na estrutura da realidade. Literalmente, os anjos eram colossos de luz prateada, medindo entre 4 e 6 metros de altura. Eles não tinham pés que tocavam o entulho, flutuavam a uma distância constante do solo. A luminosidade que emitiam não projetava sombras comuns. Era uma luz absoluta, tão intensa que fazia a neve suja das cinzas parecer, por alguns segundos, de uma brancura imaculada. As asas eram de feixes de energia que brilhavam em uma frequência alta demais para o ouvido humano. No rosto dessas figuras não haviam traços definidos, nada de olhos ou bocas. Era um vazio radiante, uma superfície lisa de brilho que refletia o horror ao redor de uma indiferença divina. Eles não empunhavam espadas, eles simplesmente ocupavam o espaço. Relatos sugerem que, na presença deles, o tempo sofria uma dilatação. Um bombardeio de 10 minutos parecia durar horas de um silêncio absoluto. Alguns soldados juraram que as balas que deveriam atingi-los simplesmente perdiam a energia cinética e caíam no chão, como se tivessem entrado em uma bolha de vácuo. Eles eram, na prática, um vazio operacional no meio da guerra. Onde eles estavam, a morte não conseguia completar seu ciclo, mas assim que a luz desvanecia, o sistema retornava com o dobro de força. Mas como milhares de homens podem ver a mesma coisa e relatar os mesmos resgates? Vamos dissecar isso. A ciência oferece pilares sólidos. Stalingrado era um laboratório de ilusões óticas, sinalizadores de magnésio, fumaça química e auroras boreais em 1942. Para um cérebro privado de sono, essas luzes assumem formas orgânicas. Temos também a biologia da inanição. Sobre fio extremo, o soldado entra em um delírio lúcido. Ele projeta no mundo externo as figuras de projeção da infância. O resgate do soldado cego pode ter sido um instinto de orientação aguçado pelo choque que a mente fantasiou como uma mão luminosa para suportar o trauma. No entanto, a precisão coletiva incomoda. Como grupos que não se comunicavam relatam a mesma trégua no mesmo minuto, a psicose de massa explica o contágio, mas não simultaneidade. Seria possível que o desespero humano tenha aberto uma fenda em algo que não compreendemos? Ou seria apenas o placebo final criado pelo instinto para evitar que o coração parasse por terror? Relatos sobrenaturais em tempos de guerra não são uma anomalia estatística. Eles são uma constante histórica. Em 1914, as selvas do Vietnã, o padrão se repete. Como você coloca milhares de seres humanos em um cenário onde a morte é a única certeza e o sofrimento atinge picos onde a biologia mal consegue suportar, você cria mais do que um cemitério. Você cria uma confluência. Stalingrado foi o cenário perfeito para o sobrenatural agir. Mentes corrompidas pelo trauma, corpos levados ao limite da decomposição em vida e uma atmosfera saturada pelo último suspiro de quase 2 milhões de pessoas. Existe uma teoria de que, em lugares assim, o véu da realidade se torna fino, desgastado pela fricção de tanta dor acumulada. Não se trata de as aparições serem úteis ou inúteis no sentido tático da palavra. Tratam-se de elas serem inevitáveis. O sobrenatural não precisa de permissão para se manifestar. Ele precisa de um condutor. E não há condutor mais poderoso do que o colapso coletivo de uma civilização. Aqueles anjos eram a resposta visual a um vácuo existencial. Eles agiam onde a lei dos homens havia falhado, onde a física parecia hesitar e onde a moralidade já tinha sido esquecida. Stalingrado nos ensina que, sob pressão suficiente,
a realidade rasga. E o que vaza por esse rasgo é o que chamamos de anjos. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até a próxima.